Já. Comportando, galera. Agora. Isso. Meus queridos alunos, nós estamos aqui agora fazendo uma revisão do nosso conteúdo, que é a morfologia, ou seja, como as palavras são formadas. Se as palavras são variáveis, invariáveis, como as palavras surgiram. E nós sabemos que as palavras, elas podem ser primitivas ou derivadas. As palavras primitivas são aquelas que surgiram primeiro. E as palavras derivadas, como o próprio nome indica, são aquelas que surgem a partir de outras palavras que já existem na língua portuguesa. E nós pegamos sempre o radical, ou a raiz da palavra. Por exemplo, a palavra pedra. Qual que é a raiz da palavra pedra? Qual que é o radical? P-E-D-R. Isso prova que a palavra é primitiva. As outras palavras surgem a partir dela. Por exemplo, a palavra pedreira. A palavra pedreira origina-se de pedra. Tá vendo? Então, o eira que nós acrescentamos ao radical pedr significa palavra derivada. Bom, como é que nós então criamos novas palavras? Através de um processo chamado derivação. O que é derivação? É quando se cria uma palavra nova a partir de uma única palavra que já existe na língua portuguesa. Não é? É quando eu crio novas palavras a partir de uma palavra que já existe na língua portuguesa. A esse processo dá-se o nome de derivação. E eu tenho 5 formas, eu tenho 5 jeitos, 5 formas de eu criar novas palavras. Primeiro, derivação prefixal. Bom, o próprio nome já indica, né, meus queridos alunos? Se eu falo prefixal, vem de prefixo. Prefixo é uma coisa que vem antes. É quando eu coloco uma palavrinha antes da palavra original. Por exemplo, quando vocês pensam no Cruzeiro, vocês pensam num time tetracampeão, não é? O que nós fizemos? Pegamos a palavra campeão, que é a palavra original. Campeão é original. E aí, nós acrescentamos o prefixo tetra. Então, tetra vem antes de campeão. Então, a palavra tetracampeão é uma palavra derivada de uma palavra primitiva que era campeão. Eu tenho o verbo indeferir. Eu peguei o prefixo in, que quer dizer não, e coloquei antes de deferir, que já é um verbo. Então, vai ser uma derivação prefixal. Supersônico é um nome que eu dou a um avião muito rápido. Supersônico. Eu peguei o prefixo super e coloquei antes de sônico. Então, derivação prefixal. Esse tipo de derivação é muito comum, todos vocês conhecem, né? É fácil de nós identificarmos essa derivação. A derivação sufixal também é muito fácil, meus queridos alunos. Todos vocês aqui na sala já conhecem esse tipo de derivação. A sufixal, como o próprio nome indica, ela vem depois da palavra original. Por exemplo, a palavra felizmente. Eu tinha a palavra feliz. O que eu fiz? Eu acrescentei o mente. Tá vendo? Aí criou-se a palavra felizmente. É uma derivação sufixal, porque ela vem como sufixo. Arvorezinha. Eu peguei a palavra árvore e acrescentei o sufixo inha. Aí ficou arvorezinha. Aí, sufixal. Eu pego a palavra consumo e pego um prefixo que indica modo, jeito, costume, ismo. E vou colocar consumismo. Aí vai ser derivação sufixal.
porque eu acrescentei o sufixo à palavra consumo. Então, meus queridos e lindos alunos do primeiro ano do ensino médio, a derivação pode ser prefixal ou sufixal, não é isso? Prefixal, quando eu acrescento um prefixo. Sufixal, quando eu acrescento um sufixo. Agora, se eu acrescentar os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou ter a derivação parasintética. Derivação parasintética é aquela em que eu acrescento os dois ao mesmo tempo, o prefixo e o sufixo. Inclusive, a gente pode criar até verbos. A gente cria verbos a partir daí. Por exemplo, eu tenho a palavra noite, que é um substantivo. E eu posso, a partir da palavra noite, criar um verbo, anoitecer. Eu tinha somente a palavra noite. Eu fui, acrescentei o a e acrescentei o er, né? E criei anoitecer. Eu tinha a palavra braço. E eu criei o verbo abraçar. O que eu fiz? Coloquei um prefixo, o a, e acrescentei o sufixo, o ar. Né? Aí eu criei o quê? Eu criei uma derivação parasintética. Certo? Então, meus amores, derivação parasintética é aquela que acontece simultaneamente o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Bom, alguém fala assim comigo, se eu tirar um dos dois, a palavra existe? Ela pode existir. Mas se eu tirar, quer ver? Veja o exemplo. Anoitecer. Tá? Eu posso tirar o ser. E fica aqui, olha, anoitece. Mas eu não posso tirar o a e ficar anoitecer. Tá vendo? Anoitecer não tem jeito. Então depende. Agora, abraçar, né? Sar. Eu posso tirar o ar, fica abraço. É o que era antes, abraço. Mas se eu tirar o a, braçar não existe. Então, dependendo, se eu tirar um deles, a palavra passa a não existir. Às vezes, se eu tirar o outro, a palavra até que existe. Agora, quando a derivação ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, eu posso tirar os dois. Por exemplo, infelizmente. Olha aqui a palavra infelizmente, né? Eu posso tirar o in, fica felizmente. Eu posso tirar o mente, fica infeliz. Tá vendo? Não fez falta. Agora, no caso anterior, faz falta. Né? Eu posso tirar um, mas eu não posso tirar o outro. Eu posso tirar o outro, mas eu não posso tirar um. É a derivação parasintética. Já na derivação, né, que vai ser derivação que vai ser prefixal e sufixal, aí eu posso tirar os dois a qualquer hora. Aqui, se eu tiro um, beleza, mas não posso tirar o outro. Essa é a diferença. Olha aqui mais alguns exemplos. Eu tenho substantivos que viram verbo a partir disso. Repatriar vem de pátria. Abotoar, tá vendo? Vem de botão. Encurralar, tá? Vem de curral. Encaixotar, vem de caixote. Eu tinha substantivo e eu transformei em verbo. Como? Fazendo derivação parasintética. Desossar, engavetar. Aqui, ó, desossar vem de osso, que é substantivo. Engavetar vem de gaveta, que é substantivo. Descabelar vem de cabelo, que é substantivo. Amanhecer vem de manhã, que é substantivo. Agora, eu posso pegar um adjetivo e transformá-lo em verbo. Por exemplo, ensurdecer vem de surdo. O que surdo é? Adjetivo. Surdo é uma qualidade. Não é substantivo, é um adjetivo. Enriquecer vem de uma qualidade que eu tenho. Qual a minha qualidade? Rico. Empobrecer
vem de uma qualidade do Mariano. Qual que é a qualidade do Mariano? Ser pobre. Refinar vem de fino. Requentar vem de quente. Resfriar vem de frio, que são adjetivos que viraram verbo. Como viraram verbo? Pela derivação parasintética. Agora, pode também o substantivo virar um adjetivo. Por exemplo, eu tenho a palavra chocolate. Depois do almoço, um chocolatezinho, hein? Imaginou? Eu tenho chocolate, que é um substantivo. Eu quero transformá-lo num adjetivo. Olha como é que eu faço. Achocolatado. Tá vendo? Achocolatado. Eu acrescentei o A e o tado, e virou achocolatado. Eu tenho desalmado. Tá vendo? Uma pessoa que não tem alma. Era um substantivo, alma. Virou um adjetivo, desalmado. Uma pessoa apátrida, ou seja, que não tem pátria. Foi criado a partir de pátria, que é um substantivo. Descadeirada. A avó de vocês usava essa palavra. Quando a pessoa estava com problema de coluna, a vovó dizia, aquela pessoa está descadeirada. Tá? Porque antigamente a pessoa tinha problema de coluna, ela não conseguia se sentar numa cadeira. Então a pessoa com problema de coluna não se sentava numa cadeira. Então ela perdia a cadeira, ela era descadeirada. Tá? Descamisado vem de camisa. Subterrâneo vem de terra. Então vocês podem perceber que a derivação parasintética, ela permite que eu crie novas palavras. Ela faz com que substantivo vire verbo. Adjetivo vire verbo. Substantivo vire adjetivo. E assim por diante. Muito bem. Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? O próprio nome indica. Eu vou mudar a classe gramatical da palavra. A palavra sai de uma classe gramatical e vai para outra. Mas isso não altera a sua forma. Não altera a sua estrutura. Tá? Por exemplo, eu tenho um verbo que é o verbo amar. É o verbo mais lindo que existe, o verbo amar. Bom, amar por que verbo? Porque eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pronto, amar é verbo. Mas, se eu colocar um artigo antes dele, ele deixa de ser verbo. Sabe o que ele vira? Meus queridos alunos, substantivo. Ele deixa de ser verbo e vira substantivo. Olha o exemplo. O amar é um ato sentimental perturbador. Olha que bacana. O amar é um ato sentimental perturbador. O amar. Então, amar é verbo. Coloquei o antes dele, virou substantivo. Tá? Porque quase todo substantivo, ele vem com artigo ou com adjetivo antes dele. Olha que o amarelo manga será a cor deste verão. Quando eu falo manga, vocês imaginam Vinícius trepado a um pé de manga, chupando a manguinha dele, tudo direitinho. Ele e o Mariano chupando manga num pé de manga. É de lá que vem a expressão, né? Um cão chupando manga. Bom, aí está lá o Vinícius com a manga. Essa manga que o Vinícius está chupando, ela é substantivo, tá? Porque está dando nome a uma fruta. Agora, se eu disser o amarelo manga será a cor deste verão, manga agora já não é mais substantivo, né? Amarelo manga. Manga agora está dando uma qualidade ao amarelo. Está qualificando, caracterizando o amarelo. Não é o amarelo ouro, não é o amarelo, sei lá, é um amarelo manga, cor de manga. Para mim seria até laranja, porque para mim manga tem cor de laranja, mas tudo bem. Beleza. Bom, aí chegamos à famosa derivação regressiva. Bom, o que é uma derivação regressiva?
Tá? Muito cuidado com essa derivação. Essa derivação, ela cria substantivos. Tá? Ela vai criar substantivos. Era um verbo que virou substantivo. Como é que você guarda isso para uma avaliação? Como é que você guarda isso para o Enem? O verbo tem mais letras do que o substantivo. Isso é óbvio. Por exemplo, tarde é um substantivo. Entardecer. Entardecer é o quê? É um verbo. De onde é que veio esse verbo? Ele veio de um substantivo. O substantivo, tarde. Olha como que tarde é pequeno e entardecer é grande, né? Por que que é grande, né, entardecer? Porque acrescentou ER nele, por exemplo, acrescentou o EN antes dele. E tarde é apenas um substantivo. Então pense direitinho. Regredir, como diz o pessoal, é voltar para trás. Voltar só pode ser para trás, né? Mas o povo fala isso. Regredir é voltar atrás. Então, se eu vou voltar, se eu vou regredir, eu vou diminuir. Então, eu vou pegar um verbo, por exemplo, o verbo comprar. Vou tirar o R dele. Aí, ó, regredi. E virou compra. Compra é substantivo. Compra não é verbo. O verbo é comprar. E compra é substantivo. Por isso que compra é substantivo de derivação regressiva. Só que tem um detalhe que vocês não podem esquecer. A palavra compra, ela veio de um verbo, né? Compra veio de um verbo. Eu fui lá no verbo, tirei o R dele e criei compra. O verbo comprar é um verbo que me indica ação. Ação. Você imagina a pessoa andando para lá e para cá no mercado, fazendo a compra. Ele indica a ação. Então, o substantivo, para ele ser de derivação regressiva, ele tem que vir de um verbo que indique ação. O verbo tem que indicar ação. Olha a palavra jogo. O que jogo é? Substantivo. O jogo é substantivo. E ele vem de qual verbo? Jogar. O que eu fiz com jogar? Tirei o R dele, né? E virou jogo. Então, o jogo, por exemplo, é derivação regressiva. E quando eu falo substantivo jogo, vocês já imaginam os alunos da sala, na quadra, com o professor Anderson, jogando bola. Você já imagina um jogo, tá? A palavra implante, implante de dente, implante de cabelo, né? Implante de prótese, seja o que for. A palavra implante, ela deriva do verbo implantar. E todas as vezes que eu penso no verbo implantar, eu já sei que ele indica uma ação. Então a palavra implante é um substantivo, mas que está nomeando uma ação. Ação de implantar. Então, conclusão. Na derivação regressiva, o substantivo nasce a partir de um verbo. Mas o substantivo, ele indica uma ação. Combinado? Agora, qual que é o cuidado que nós temos que ter? Tá? Quando o substantivo termina em A, E, O, e ele não indica nenhuma ação, então ele que é o primitivo, o verbo é que surgiu dele. Entenderam a complicação? Por exemplo, a palavra planta. Palavra planta. Quando eu penso numa planta, você imagina a planta parada. A mudinha, tanto é que se chama muda de planta, de tão muda que ela fica. Né? O substantivo planta nomeia um ser vivo quieto, que não executa nenhuma ação.
Então, neste caso, não houve derivação regressiva. Por quê? É da palavra planta, é do substantivo planta que vai nascer o verbo plantar. Então, o verbo plantar, ele nasce de planta. E não o contrário, a planta nascer de plantar. Se a planta nascer de plantar, a planta seria derivação regressiva, porque ela perdeu letras. No caso de plantar, que veio de planta, ganhou letra. Então, não é derivação regressiva. É apenas derivação. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Então é só eu pensar que o negócio não indica a ação, aí ele vai ser o negócio normal. Todas as vezes você tem que olhar o substantivo, tá? Você esquece o verbo por enquanto, você olha o substantivo. Se o substantivo indicar uma ação, por exemplo, a compra do mês. Você foi com seus pais ao supermercado e vocês fizeram a compra do mês. Compra é substantivo, tanto é que o artigo vem antes, a compra. Essa palavra compra te indica ação. É um substantivo que indica ação. A compra do mês, já imagina as pessoas fazendo a compra. Aí vai ser a derivação regressiva, porque veio do verbo comprar. Nós fomos lá, tiramos o R do comprar e virou compra. Regrediu a palavra. Beleza. Aí eu falo assim, olha, eu comprei uma planta. Agora, outra vez o substantivo, planta. Tá vendo? Igual tem o substantivo compra. Só que o substantivo planta, ele não indica nenhuma ação. Tá vendo? Quando eu falo na plantinha, você não imagina ação. Se você não imagina ação, então, o verbo é que vai se originar da planta. O verbo plantar. Aí vai ser apenas derivação, como você disse. Vai ser derivação simples. Vai chamar derivação sufixal, porque era planta e eu acrescentei ar. Derivação sufixal. Só isso. Agora, a regressiva é aquela que o verbo perde, né, uma letra, por isso que é derivação regressiva, e esse verbo vira um substantivo. Se ele virou substantivo, tem ação. Aí vai ser um substantivo com ação. Esse coelhinho mandou essa mensagem para vocês, tá? Pronto. Alguma dúvida? Não, eu só tenho uma. Você mandou esse slide no grupo ou alguma coisa? Eu estou mandando tudo lá na plataforma. Só que hoje eu vou mandar de novo. Tá? Entendi. Mas Já aí você tá mandei aquela mandando... primeira aula. Já mandei a primeira aula. Estou mandando também os links da videoaula para vocês. Combinado, meu amor? Entendi. Aí é só eu ir lá em aula online. E isso, meu amor. Quando eu falo amor, não apaixona não, tá? É força de expressão, viu? Tá, beleza. Senão você Entendi. fica apaixonado, pensa loucuras, tá? Não se empolgue, não. Muito bem. Quando eu vou analisar as palavras, eu tenho 3 critérios para classificá-las: o semântico, o morfológico e o sintático. Critério semântico é a ideia que é transmitida pela palavra. Às vezes escrevo uma palavra, mas a ideia que eu quero transmitir é outra. Se eu falar assim, por exemplo, com o Vitor: menino, passa aqui. Eu usei a palavra menino. O Vitor é menino? Não. O irmãozinho do Vitor é menino. Mas o Vitor não é menino. Então eu escrevi a palavra menino, só que a ideia que eu quero transmitir não é a ideia de um menino. Tá? É a ideia de chamar a atenção da pessoa. Isso é critério semântico. É quando você escreve uma pessoa, quando você descreve alguma coisa, mas pode querer dizer outra coisa com aquilo. A palavra amor, para mim, tem um significado. Para o Vitor, tem outro significado. Para o cachorrinho do Vitor, outro significado.
Quem é o amor da vida do cachorrinho do Vitor? O Vitor. Né? O cachorrinho do Vitor não pode ver a cachorrinha que já abana o rabinho de tanto amor. Né? O cachorrinho do Gustavo, por exemplo, né? Chama Gugu, o cachorrinho dele, Gugu Dog. O amor que o Gugu Dog tem é pelo Gugu, pelo Gustavo. Mas o Gustavo tem um amor pela mãe dele, que é um amor assim, escandaloso, maravilhoso. Então cada um vê o amor de um jeito. Né? Por exemplo, eu acabei de chamar o Vitor de amor. É um sentido diferente do amor que a namorada do Vitor tem por ele. Que namorada? A virtual. Mas tudo bem, é amor. Quando eu falo em chão, em Luiz, almofada, eternidade, chuva, bonita, agradável, intensa, sagaz e veloz, são palavras que transmitem de ideias, diferentes ideias. Olha que bacana. Quando eu falo em chão, né, a menina lá do pagode pensa de um jeito. A menina do funk vai chão, 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 pensa de outro jeito. Eu falo chão, né, cada um vai pensar chão de um jeito. Isso é o critério semântico. O critério morfológico é quando eu verifico se as palavras variam, se não variam. É o critério morfológico. Se eu posso ou não flexionar a palavra. Por isso, as palavras, pelo critério morfológico, elas são divididas em dois grupos: palavras variáveis e palavras invariáveis. Vamos ver as variáveis. O professor pediu ao aluno uma tarefa. Eu posso passar tudo para o plural e mudar o gênero. As professoras pediram às alunas 2 tarefas. Aqui eu posso mudar tudo. Ou as professoras pediram aos alunos 2 exercícios. Aí eu mudei tudo. Porque todas as palavras que ali estavam, elas são o quê? Variáveis. Agora, invariáveis são aquelas que não mudam de jeito nenhum. Tudo em volta delas muda, menos elas. Olha que o engenheiro ficou muito preocupado. Beleza, vou passar para o plural. Os engenheiros ficaram muito preocupados. Vocês viram que o muito não se alterou. Porque neste caso, ele é advérbio. Tá? E o critério sintático é quando as palavras se relacionam umas com as outras. Por exemplo, substantivo. Ele adora vir acompanhado por um artigo. Esse artigo, ele precisa acompanhar o substantivo. Se o substantivo é masculino, o artigo vai ser masculino. Se o substantivo estiver no plural, o artigo vem no plural. O numeral adora acompanhar o substantivo. Olha aqui, 1 pássaro, 2 pássaros, 3 pássaros, ele vai acompanhando. Tá? O adjetivo adora acompanhar o substantivo. Menino feliz. Tá vendo? Menino amargo. Menina amarga. O pronome, este menino, esta menina. Tá vendo? O verbo, o menino correu. Aí o advérbio vem acompanhando o verbo. O menino correu muito. Então você pode ver que as palavras se ligam umas às outras, estabelecendo relações. É o critério sintático. E nós, então, classificamos as palavras em 2 grupos principais, né? Os variáveis e os invariáveis. Quem são os variáveis? 6 palavras são variáveis. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome. Tá vendo? São chamados variáveis. E os invariáveis, né? O verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção, a interjeição. São chamados invariáveis. Tá? Aqueles que não mudam de jeito nenhum. Então eu vou ter aí, né, um grupo de 5 que varia e um grupo de 5 que não varia. E nós sabemos que a palavra pode assumir diferentes papéis. Vamos pegar a palavra forte. Aquele é um jogador forte. Está dando uma qualidade ao jogador. Se está dando uma qualidade ao jogador, vai ser um adjetivo.
Você já visitou aquele antigo forte na praia? O forte agora não é qualidade, é um lugar, é um ponto turístico, substantivo. Aí eu falo assim, bati forte a cabeça no poste. Agora o forte indica intensidade. Está modificando o verbo. Então vai ser o quê? Um advérbio. Então uma mesma palavra pode assumir diferentes papéis. Tá bom? Olha aqui o exemplo agora. Como que é complicado, né? Essa ligação. Homem dormiu o carro. Dá para entender, né? Mas ainda faltam palavras que possam dar um sentido mais completo. Homem dormiu o carro, você imagina homem dormindo no carro. Parece uma criancinha, um bebezinho falando: mamãe, homem dormiu o carro. A mãe vai entender, porque mãe entende. Olha o segundo exemplo. O homem dormiu dentro do carro policial. Você já percebeu que havia um homem que dormiu dentro do carro policial. Mas ainda faltam algumas palavrinhas para me dar a pista definitiva. Antes, quando eu falava homem dormiu o carro, eu não sei qual é o homem. Não sei qual é o carro. Quando eu falo o homem, não é qualquer homem. É aquele homem que todo mundo conhece. Dentro do carro, já não é fora do carro. E quando eu falo o homem dormiu dentro do carro do policial, explicou tudo agora. E era um homem conhecido, dormiu dentro de um carro que não é a viatura. É o carro de um determinado policial. Na próxima aula, vamos rever o estudo dos substantivos. Tá? E aí nós encerramos a nossa revisão. Combinado? Desejo a vocês uma ótima semana, que vocês sejam muito felizes e se cuidem.